Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um texto para a nossa meditação. Encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 10, os versículos 19 a 23. Assim está escrito: Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Esse é o texto que vamos meditar, falando sobre 3 privilégios que temos da parte de Deus para perseverarmos firmes na fé. 3 privilégios para perseverarmos firmes na fé. No versículo 19, nós encontramos o escritor aos Hebreus relatando que, tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Quando nós lemos esta expressão, nós entendemos que o que pode nos trazer a ousadia de poder entrar no santuário é através do sangue de Jesus. Isto significa que outrora nós não tínhamos este acesso e nem esta liberdade para entrar no santuário. Mas uma vez que o Senhor Jesus veio e com a sua vida e sacrifício, ele perdoou os nossos pecados confessados a ele, nos purificou, nos libertou daquela situação triste e complicada em que vivíamos no estado de pecado, e os nossos pecados foram redimidos pelo Senhor Jesus. Portanto, agora, sim, recebemos de Deus a graça, o acesso e a liberdade para entrar com ousadia no santuário através do sangue de Jesus. Somente por meio do sangue de Jesus, ou seja, do sacrifício realizado por Jesus em favor dos pecadores. Só através deste sacrifício é que a humanidade pode chegar-se a Jesus, ser por ele liberto, transformado, perdoado, purificado, justificado, santificado, para daí então, no desfrutar da salvação garantida por Jesus, eles possam então ter o caminho aberto, o acesso ao santuário, ou seja, ao lugar da adoração. E isto se faz mediante o sangue de Jesus. Como disse, mediante o sacrifício de Jesus. Todos aqueles que têm consigo a marca do sangue de Jesus, eles demonstram que já passaram por aquela porta Jesus e ali foram identificados como pecadores, mas perdoados, redimidos por Jesus, receberam dele certeza e garantia da salvação, e abriu-se para eles então uma oportunidade, um caminho, um acesso para que eles adentrassem ao santuário. E no santuário, à luz da Bíblia, santuário é o lugar da habitação da presença de Deus. Então, quando nós temos este acesso ao santuário, significa que nós estamos tendo acesso
à presença de Deus. E quem nos possibilitou este acesso para chegarmos livremente diante do Senhor nosso Deus foi o Senhor Jesus Cristo, através do seu sangue, que é a marca, foi aceito por Deus, e através deste sangue o caminho para nós então se abriu para chegarmos a este santuário. E quando chegamos no santuário, nós recebemos a alegria, porque a presença de Deus se faz permanente no santuário. E este santuário é o lugar aonde os adoradores, eles deverão se reunir na presença do Senhor. Então nós encontramos uma passagem no Salmo 40 e o verso de número 4, o salmista falando sobre o prazer da casa de Deus, do santuário de Deus, porque ele estava distante. E ele dizia: quando me lembro disto, derramo dentro de mim a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Esta é a forma de ir ao santuário. Por isso é que nós temos aqui ousadia para entrar no santuário. Não é entrar em silêncio, mas é entrar conforme está aqui, com voz de alegria, com louvor e com a multidão que festeja, que celebra, que reconhece o poder e a presença do Senhor. Outra parte, nós encontramos no Salmo 23, onde está registrado, diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Então, observamos através deste ponto tão necessário que o salmista deixou registrado aqui este desejo e essa disposição da casa do Senhor. E no capítulo 40 e o versículo 46 e o versículo 4 diz que o santuário das moradas do Altíssimo. Um outro texto, ele disse: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Então, esta casa é o santuário. Este santuário é onde está a presença do Senhor nosso Deus. Então, o santuário é o lugar aonde reside a presença e o poder de Deus. Então, esta ousadia nós recebemos para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E a maneira como fazemos é através do novo e vivo caminho que ele nos consagrou. Quem? Jesus. De que forma? Através do véu, ou seja, pelo véu e pela sua carne. Nós observamos que no momento da crucificação de Jesus, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo e tirou aquele impedimento e aquela separação que existia. Mas agora, mediante o sacrifício do Senhor Jesus, se tornou um caminho vivo e abriu para nós essa oportunidade. Nós entramos, então, à presença de Deus com ousadia, com intrepidez, com alegria, com disposição, com gratidão, com reconhecimento. Tudo isto deve envolver a nossa vida no momento em que nós estamos no desfrute da presença do Senhor. A presença de Deus é para ser desfrutada, é para nós nos deleitarmos na presença do Senhor. E isto se faz neste santuário, que significa o local da presença do Senhor. E observamos o versículo 21. E tendo um grande sacerdote
sobre a casa de Deus. Então, temos também o sacerdote, que é o que faz a intercessão sobre a casa de Deus. Um outro texto diz: a qual casa somos nós? Então, nós, hoje, somos chamados, à luz da Bíblia, casa de Deus, morada de Deus em espírito. E temos um sumo sacerdote, que vive sempre para interceder. O nome desse sacerdote, que é o sumo sacerdote, chama-se Jesus Cristo. Então nós observamos aqui como estas coisas elas são interligadas. Então no primeiro ponto aqui que nós observamos, nós só recebemos esta ousadia depois de termos entrado pelo caminho da salvação, que é o primeiro privilégio que nós temos para permanecermos ou perseverarmos na fé. Então, nosso primeiro privilégio é termos um caminho de salvação. Este caminho se estabeleceu através da vida do Senhor Jesus, mais especificamente da sua morte, da sua entrega em sacrifício a Deus. Então, ali, os nossos pecados foram perdoados e nós passamos a receber a vitória espiritual da parte de Deus para a nossa vida. E temos também, recebemos ali, a certeza de uma herança celestial, conforme Pedro deixou registrado. A nossa herança está guardada nos céus. Nós o recebemos a partir do momento em que fomos levados pelo caminho da salvação a Jesus Cristo. E salvos e libertos por ele, agora recebemos então ousadia para entrar no santuário. Este é o primeiro privilégio, um caminho de salvação que chama-se Jesus Cristo. O segundo privilégio que nós recebemos, nós encontramos aqui no versículo de número 22, que diz assim, versículo 22, que cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então nós observamos que recebemos agora, através deste caminho novo e vivo caminho que nos abriu, nós recebemos um andar de comunhão, quer dizer, uma maneira de andar em comunhão com Deus. E através desta comunhão que vivenciamos com o Senhor, nós temos acesso ao lugar santíssimo, que era o lugar onde o véu fazia separação. Uma vez que o véu foi tirado, nós temos acesso a este lugar santíssimo da presença do Senhor. E aqui no versículo 20, nós vimos que por este novo e vivo caminho, nós entramos diretamente à presença de Deus. E temos, conforme li, um grande sacerdote que está à disposição para interceder por cada um de nós. Jesus, agora, estando à direita de Deus o Pai, diz a Escritura, ele vive sempre para interceder por nós. E são estes os dois privilégios que observamos aqui. O primeiro privilégio é que temos um caminho de salvação, chamado Jesus. Segundo privilégio é que nós temos um andar de comunhão para, no acesso à presença de Deus, viver e desfrutar desta presença maravilhosa que nos enriquece espiritualmente e nos fortalece a perseverarmos firmes nesta fé que uma vez foi dada aos santos. E o terceiro privilégio que nós encontramos dentro deste texto é que nós recebemos uma palavra de encorajamento. Aqui no versículo 23. Olha, visto que nós temos a ousadia, nós temos o caminho, um novo e vivo caminho, nós temos um grande sumo sacerdote e temos a liberdade
de chegar agora com o coração verdadeiro, com a inteira certeza de fé e tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, só nos resta agora, com alegria e regozijo, do terceiro privilégio que temos, é o encorajamento no versículo 23, que afirma o seguinte: retenhamos firmes a confiança da esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, esse terceiro privilégio que nós temos para perseverarmos firmes na fé está aqui, em reter, em guardar, em manter firme o quê? A confissão da nossa esperança. Nós fizemos a pública confissão diante de Jesus, reconhecendo como Senhor, como Salvador, como Libertador, enfim, como tudo aquilo que Deus proveu para a humanidade no seu estado pecaminoso, ser liberta, transformada, perdoada, purificada. E observamos aqui, por que reter firme esta confissão da esperança? Uma esperança viva, poderosa e permanente. Porque quem prometeu é fiel. Quem prometeu foi Deus. E Deus é fiel. Ele jamais invalidará a sua promessa. A promessa que ele fez e faz a cada um de nós, ele tem o prazer de cumpri-la no seu tempo e a seu modo. E, portanto, nós devemos viver nesta expectativa de que, recebendo este encorajamento, esta afirmação de que, mediante os dois privilégios anteriores, agora este último é somente manter, conservar, continuar, prosseguir, não recuar, não desanimar, não voltar atrás, não buscar atalho, não deixar-se distrair pelas coisas passageiras deste mundo, mas está focado com os olhos voltados para a presença do Senhor e as suas promessas que estão na sua palavra. Por isso, então, é desta forma que nós podemos manter-nos firmados nesta fé que recebemos por meio de Jesus. Então, a ousadia deve permanecer, a coragem, a intrepidez, a disposição, enfim, a oportunidade de estar comprometido com o Senhor. Isso nos abre portas diante de Deus, que nós temos a entrada assegurada para este santuário. E o caminho que nos leva até lá é o caminho novo e vivo que foi aberto por Jesus, através do véu que se rasgou e pela sua carne que foi entregue em sacrifício. Então, desta maneira, então nós agora precisamos chegar a Deus, não de qualquer maneira, porque Deus não aceita qualquer coisa. Uma vez que nós já recebemos a salvação, provamos a bênção de Deus, a nossa vida foi transformada. Temos que manter esta vida de conduta diante do Senhor. Muitas pessoas dizem, Deus só quer o coração e mais nada, mas o coração é o centro da vida. Então, se Deus quer o centro da vida, Ele quer tudo o que está ligado àquela vida. Ele não quer somente a minha voz, somente as minhas mãos, o meu caminhar, somente o meu coração. Ele me quer por inteiro, espírito, alma e corpo, com todas as suas realidades e todas as suas personalidades que temos na nossa vida, para que possamos, então, com elas servir e glorificar ao Senhor. E, por isso, é preciso chegar com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, coração purificado da má consciência, corpo lavado de água com água limpa. O corpo de quem serve a Deus não deve ser um corpo contaminado, cheio de impurezas, de maldade, de corrupção, de todo engano. Não.
tem que ser um corpo lavado com água limpa. E, portanto, o terceiro privilégio é reter firme a confissão da esperança. Isso nos anima a nos alegrarmos diante do Senhor e também nos encoraja a continuarmos confiando até o fim, em todos os dias da nossa vida. Então, vimos aqui 3 privilégios que nos são dados para que possamos perseverar na fé. O primeiro privilégio, um caminho de salvação. Segundo privilégio, que nós observamos aqui, foi um andar em comunhão com Deus. E o terceiro, o encorajamento que recebemos para permanecer neste caminho. Que possamos assim fazer, que possamos continuar, ir até o fim e não olhar atrás, mas seguir adiante, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.